Vamos ao nosso texto de hoje. Abre em João, capítulo 15. João, capítulo de número 15. Leremos o versículo 1 ao 8. É uma mensagem não muito extensa, mas eu digo para vocês, como toda a Bíblia, tem uma importância. E ela trata de um assunto muito amplo para nós. Creio que vai trazer edificação para as nossas vidas. Todos acharam? João 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, santo, tremendo, poderoso. Pai, primeiramente, Senhor, como sempre, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por esse privilégio, por podermos estar aproveitando a Tua palavra, esse manual de vida no qual o Senhor nos deixou, e que nós, Senhor, que nós possamos fazer uso dela, possamos praticá-la incessantemente. Muito obrigado por essa graça e misericórdia que foi derramada por nós. Muito obrigado por ter nos perdoado dos nossos pecados através de Cristo, que por nós sabemos, Senhor, nós não temos nada de bom. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, dos meus pecados, você possa edificar a Tua igreja. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos para a introdução da nossa parábola. O capítulo 15 do Evangelho de João é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que explica muito bem como somos unidos em Jesus. E isso em amor fraternal. Como membros de um só corpo, nós devemos mostrar esse amor também uns aos outros. Jesus mesmo, ele explica aos discípulos, ele usa esse exemplo da videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. O exemplo que Jesus usa, ele é simples, mas também poderoso. É bem claro o que ele quer dizer. A nossa vida eclesiástica só existe em comunhão com Ele. E somente podemos produzir frutos em comunhão com Ele. A parábola da videira, ela serve para explicar o mistério da comunhão com Cristo e o sucesso da igreja. Jesus mesmo disse no versículo 13: ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus próprios amigos. Cristo fez isso. Ele nos amou
Ele nos mostrou esse amor dele e quer que sejamos afetados pelo amor dele. O amor de Cristo deve dominar a nossa vida. O amor de Cristo deve dominar os nossos atos. O amor de Cristo deve produzir frutos na nossa vida. Frutos de amor. A uva da videira está cheia do líquido que vem do pé da uva. Da mesma maneira, o cristão está cheio do amor que vem de Cristo. Agora, como já disse, a parábola da videira explica o sucesso da igreja. Uma igreja que vive em comunhão com Cristo, de acordo com o exemplo da videira, produzirá muitos frutos. Mas para chegar a esse ponto, nós devemos entender bem essa parábola. E também do trabalho do agricultor que cuida dessa videira. E explicando um pouco mais, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus disse isso e fez um contraste entre o povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, Israel era a videira, mas essa videira não deu muitos frutos. Hoje sabemos que Jesus é a videira verdadeira. Ele dará bons frutos. A videira, ela serve ao Pai, que é o agricultor. E o agricultor, ele deve cuidar bem da videira, porque se não faz isso, não dará muito fruto. Até explicando um pouco esse processo, essa videira ela precisa de condições muito específicas, realizando uma correção correta do solo, que deve ser areno argiloso, fértil, bem drenado. A videira necessita de podas, de formação e de produção, mantendo equilíbrio e o vigor da vegetação. Condições locais de plantio, que devem contar com temperaturas baixas, no caso de regiões de clima subtropical. E entre o período da poda e até a colheita, demora de 85 a 200 dias. E um dos principais fatores são a intensidade luminosa e a temperatura. Ou seja, ela precisa de tempo. Ou seja, para o crescimento de uma videira, ela precisa de muita atenção, muito trabalho. E recebendo isso, ela dará fruto. No primeiro lugar, tem que plantar a videira e cultivá-la. Isso dura no mínimo 2 anos. No terceiro ano, ela já está pronta para produzir. Essa videira, se boa, dará frutos. Mas isso também depende dos ramos. Então, isso que nós devemos prestar atenção. Porque Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz frutos. Uma coisa é muito clara: só podemos dar frutos se vivermos em comunhão com Cristo. Vamos supor que a gente tem na nossa casa um pé de bergamota, uma bergamoteira, está no nosso jardim. Ela está cheia de ramos e folhas, ramos secos e folhas verdes. Aí nós cortamos um monte de galhos. Irmãos, esses galhos nunca mais darão frutos. Porque só pode produzir fruto aquele que está ligado à árvore. Assim também é a nossa vida com Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele produz frutos. Quem está em comunhão com Cristo deve produzir bons frutos. Quem está na igreja vive em comunhão com Cristo. Mas se estiver na igreja e não produzir nada, aí já tem alguma coisa errada. Pode ser que o ramo esteja doente, então ele deve ser tratado. E se não funcionar, ele deve ser cortado. Não tem uma outra solução. E isso por quê? Primeiro, porque pode infectar outros ramos e acabar destruindo a árvore. Segundo, ele suga a energia e impede que os outros ramos venham a dar frutos. Se cortar, será melhor para toda a videira. Os outros ramos, aí sim, irão produzir mais. E esse é o motivo que se deve limpar a videira. O agricultor passa muitas vezes para limpar essa videira. Ele corta esses ramos secos. Ele corta a abundância de folhas. Ele corta os cachos de uva que são pequenos. Ele tira as pequenas uvas que impedem o crescimento do resto. Tem que limpar
para aumentar a produção. Esse é o processo de santificação da videira. E esse também é o processo da igreja. Quem fica em Cristo e passa por esse processo de santificação, ele dará frutos, muitos frutos. Um cacho de uva, ele não tem só uma uva, mas ele contém várias. E se tiver uma uva, aquele cacho não é belo. Ele é belo aos olhos do agricultor quando é um cacho grande, pesado, cheio de uvas. E assim deve ser nossa vida cristã. Ela deve produzir, deve ser ativa. Mas quem não produz nada, quem não faz nada, merece permanecer na videira. O intuito principal de quando a videira foi plantada é o quê? É só ela crescer? Não. É para produzir frutos. Se não produzir nada, ela com certeza será cortada, jogada fora, queimada. Agora vamos para a aplicação dessa parábola. O que nós podemos aprender dela? Primeiramente, Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ela foi pregada para nos ensinar que nós temos que produzir bons frutos. Cristo quer ver os frutos. Deu amor para ver amor. E essa comunhão com Ele é crucial para as nossas vidas. Quem vive em comunhão com Cristo produz muitos frutos. Quem vive em comunhão consegue amar. Quem ama a Cristo com certeza produzirá muitos frutos, porque esse amor procura o máximo. E quem não ama fará somente o mínimo. Quem fica em mim produz muitos frutos. Irmãos, essa obra de Cristo, ela deve ser uma prioridade para nós cristãos. Permanecer nele e servi-lo. Isso tem que estar em primeiro lugar. Se lembram de Paulo? Aí em 1 Coríntios 1:23, ele não se importava com o que poderia acontecer. A principal prioridade dele era anunciar a Cristo. Ele disse, lá em 1 Coríntios 1:23-25, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas aqueles que estão chamados, tanto judeus quanto gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Lembrando, ele passava por grandes perseguições. Você não queria saber o que poderia acontecer com ele. Se a gente pegar a lista de Paulo, tudo que ele passou nas trajetórias, nas viagens dele, é uma lista enorme. Você não queria saber, ele tinha um foco principal. O foco principal dele era anunciar o Cristo que foi crucificado, mas que ressurgiu, que ressuscitou, que está vivo. Só que sabe qual que é o problema, irmãos, que acontece? Que tem muitas coisas que nos atrapalham na nossa rotina cristã. Eu creio que todos concordam. O exemplo da videira também ela nos ensina que nós devemos limpar a nossa agenda, a nossa rotina, porque nós devemos definir quais são as nossas prioridades e tentar mudar ou tirar aquilo que atrapalha o nosso serviço a Cristo. Nós sabemos, hoje o trabalho em si, nosso trabalho externo, ele é algo complicado, não tem como tirar, porque nós devemos trabalhar para comer, mas o trabalho tem uma tendência de dominar a nossa agenda, o nosso dia, e acaba tirando totalmente o nosso foco da obra de Cristo e levando propriamente no lugar que a gente trabalha.
esse trabalho, essa empresa que nós trabalhamos, ela requer a nossa atenção, realmente, só que muitas vezes não sobra tempo nenhum para a igreja. E muitas vezes não é nem o trabalho, são outras coisas externas que acabam tirando totalmente o pouco do tempo que em tese nos sobra e não deixa nada para a igreja. Mas nós não podemos culpar essas coisas ou culpar a empresa que nós trabalhamos. Nós somos responsáveis. Nós devemos cortar algo da nossa rotina, mudar algo da nossa rotina que esteja prejudicando para que nós possamos produzir bons frutos. Pode ser que isso seja o seu ramo seco. Pode ser isso que seja aquele cacho de uva pequeno que tem que ser cortado para que você possa frutificar mais. Muitas vezes estamos trabalhando para ter uma vida melhor, uma vida luxuosa, mais coisas. Nós precisamos de dinheiro para ganhar dinheiro e vamos trabalhar muito. Irmãos, quem trabalha para ter uma vida luxuosa, não estou dizendo que é errado, mas é como um ramo que produz muitas folhas e poucos frutos. Você já viu uma videira que ela não é cuidada? Ela vira uma videira selvagem. Ela só produz folhas, mas nada de frutos. Ela tem tudo, mas não produz quase nada. E existem pessoas que têm tudo em casa, mas nada no céu. Elas devem pensar naquilo que Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. É errado nós trabalharmos para conquistar algo? Não é errado, irmãos. Mas nós devemos definir as nossas prioridades. No momento que você coloca a prioridade correta, você dará frutos. Se você não está colocando a Deus como prioridade em sua vida, você está como essa videira selvagem. Isso nos mostra que nós temos que limpar a mente e realmente definir essas prioridades. E lembrar do motivo no qual nós estamos aqui. Como o Daniel falou na abertura, somos apenas estrangeiros neste mundo. E quem deve dominar essa nossa rotina? Cristo. Somente Cristo deve dominar e definir essa nossa rota, a nossa rotina. Mas como está a prática na nossa vida? A prática é muito diferente. Muitas vezes a obra de Cristo não está em primeiro lugar, mas no último. Não conseguimos fazer nada, porque existem outros interesses que dominam e definem toda essa nossa rotina. Quem nunca pegou e pensou assim: poxa, tem tal coisa para a gente fazer na igreja? Tá, pode deixar, não, se sobrar tempo eu vou lá. Isso é costumeiro, irmãos. Costumeiro. Isso é algo que acontece muito nas nossas vidas. Mas se sobrar tempo, se eu não fizer tal coisa, se eu não tiver que trabalhar, se eu não, e aí vem desculpas, e coloca outras coisas como prioridade, e assim vai indo. Se sobrar um pouco de tempo, é isso que acontece. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos definir qual que é o nosso papel na igreja. Qual que é o nosso dom? Como nós podemos ser frutíferos? Teve uma vez, há alguns anos, que o pastor Flávio, ele pegou e deixou se não me engano foi uma planilha que ele colocou, falou para a gente colocar nosso nome e o que a gente poderia servir na igreja. Irmãos,
Quantas pessoas colocaram, só que ficou só no papel. Eu digo para vocês, irmãos, das coisas que eu coloquei ali, metade eu consegui fazer. E me coloco também nesse lugar. Não podemos encher nossa rotina com muitas coisas, porque assim não daremos fruto. E detalhe, também tem aqueles que querem fazer tudo. Mas querem fazer tudo, mas no final não faz nada, quase nada. Essa pessoa também é como um cacho de uva, cheio de uvas pequenas, mas que não tem sabor, é amargo, ninguém gosta delas. Uma pessoa também que faz tudo, deve cortar algumas coisas da sua rotina, para fazer uma ou duas que consegue fazer bem feito. A gente tem que aprender também a delegar. Ninguém pode ficar infrutífero. Quem não produz frutos, esse também não pertence a Cristo. Quem ama a Cristo, quer ser útil à igreja, procura ser útil, mas não por causa da nossa igreja local, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa, não é em relação à nossa igreja local, é para o avanço do reino. Nós queremos o crescimento da nossa igreja, com certeza nós queremos. Nós queremos mais pessoas sentadas aqui nessas cadeiras que hoje estão vazias. Mas o principal é para o avanço do reino de Deus. Que mais pessoas venham a conhecer a palavra e saborear a palavra de Deus. Quem ama a Cristo quer ser útil. Procura ser útil. Quer fazer alguma coisa, quer agradar a Cristo. Esse desejo vem de dentro, faz parte da nossa conversão. Quem não quer servir, a própria Bíblia diz que esses frutos, esses ramos secos, devem ser cortados no meio da árvore. Sabemos que não podemos continuar assim, ligados por muito tempo. Se na verdade nós somos ramos secos, isso pode destruir a videira. Então, por causa disso, quem não servir a Cristo acaba sendo cortado e lançado fora. Só que a igreja, a videira, ela sofre com esse corte também. Mas esse sangue, esse corte, ele também serve para desinfetar e purificar o lugar afetado. Isso também mostra, quando a gente fala de amor cristão, ela também engloba a disciplina cristã, que só vai disciplinar alguém se realmente tu ama. A disciplina cristã nos mostra esse amor de Cristo. E esse amor não é uma brincadeira, não é uma paixão. Nós não estamos aqui brincando de igreja, irmãos. Brincando de cultinho de domingo. Não é isso. É sério. A morte da cruz não foi uma brincadeira. Cristo, Ele nos ama. Nós devemos demonstrar esse amor também. Não devemos ser esse ramo seco e morto, porque ele não transmite o amor de Cristo, não pode dar esse fruto de amor, não serve para nada. Irmãos, resumindo, a gente está se aproximando já perto do final. Resumindo, irmãos, esse processo da videira, ele começa através de trabalho. Um trabalho árduo, que na nossa igreja já dura algumas décadas, desde a fundação da nossa igreja. Já houve algum tempo em que o crescimento dessa videira foi enorme. Porém, houve tempos que ela precisou ser podada. Alguns galhos foram cortados. Tudo isso são processos. Nós temos que compreender primeiramente, nós temos que compreender verdadeiramente que nós fazemos parte dessa videira e que temos que frutificar, que só frutificaremos
se estivermos ligados ao Pai. E essa ligação ao Pai, irmãos, irá fazer com que nós, os ramos, se fortaleçam cada vez mais. E o fruto desse fortalecimento, ele é o zelo que cada um tem com o outro. É esse amor entre irmãos. É o afeto. É a vontade de saber como o irmão está. Irmãos, quantas pessoas não vieram no culto hoje? Demonstre esse afeto, ligue. Mande uma mensagem para o meu irmão. E aí, está tudo bem? Não consegui acordar de manhã, está muito frio. Ligue. Mande mensagem para ele. Poxa, senti saudade de cultuar o Senhor contigo nessa manhã, irmão. A vontade de saber como o irmão está. Rir com os que estão alegres, com os que estão rindo. Chorar com os que choram. Fortalecer aqueles que estão fracos. Esse é o nosso papel. Esse é o fruto de amor que a videira deve demonstrar. Irmãos, essa é uma passagem que ela demonstra esse amor, mas ela demonstra também que nós devemos começar a se mexer. Nós devemos começar a agir. Que coloca um pouco da realidade nas nossas vidas, nos traz à tona se realmente nós estamos demonstrando esse amor ou não. Se nós somos esses ramos que estão crescendo da videira, ou se nós somos ramos já meio amarelados, secos. Se você hoje acha que você é um ramo que está secando, procure ajuda. Nós estamos aqui. Agora, se você já cresceu o suficiente e acha que pode produzir mais, pode produzir frutos, irmãos, também a igreja está aqui para que você possa dar esses frutos. Isso demonstra, irmãos, nós devemos agradecer a Deus todos os dias. E essa maior forma de gratidão por tudo que Ele fez, tudo que Ele fez por nós, desde a redenção do nosso pecado através de Cristo, a providência diária, a graça imerecida, a misericórdia divina que nos livra da ira de Deus, o que nós devemos fazer é entregar as nossas vidas a Ele. Demonstrar esse verdadeiro amor. Lembrar que quer comais, que bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, que esse texto ele venha realmente fazer a gente mudar a nossa rota, né? Venha nos converter, mudar a nossa direção e que possamos colocar realmente em prática isso, demonstrar esse amor, ser essa videira frutífera. Eu convido a todos também, tem um livro que fala muito sobre a videira, que é um livro que até emprestei para o Lucas também, que é a Treliça e a Videira, que fala sobre a parte da igreja, né? A treliça, que é a parte da liderança, também a videira, que é a igreja, e fala sobre esse crescimento, e fala sobre como fazer, como ser frutíferos, traz um pouco da liderança cristã e também fala, tem muitas aplicações práticas que nós podemos colocar nas nossas vidas. Irmãos, é um livro fantástico. Convido você também, faça a leitura desse livro. Isso é um hábito que a gente tem que ter, né? É o hábito da leitura. Aquele que, claro, a Bíblia ela é indispensável, né? Deve ser a nossa leitura diária. Mas coloque outras literaturas aí na sua vida, nessa rotina. Faça do seu devocional, pegue um livro. Comece a fazer a leitura de um livro. Isso é
extrema importância, irmãos. E eu aconselho vocês, esse livro é fantástico, eu já li uma vez, eu tenho um formato em PDF também, a gente dá de vez em quando uma papirada a mais ali, e digo para vocês, irmãos, é fantástico. Ele aborda muito essa parte. E que nós possamos colocar a mão na massa, irmãos. Possamos realmente fazer essa videira, essa igreja crescer. E isso com foco em Cristo, o crescimento do reino. Amém?